A gente vai receber o Dr. Fernando Socol, um colega nosso de Pato Branco, só está aguardando uns detalhes aqui para ele entrar e conversar conosco sobre endoscopia de coluna. Fernando, boa noite. Boa noite de novo. Deixa eu apresentar de novo aqui para quem entrou depois. Deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Mauro Fernandes, sou cirurgião de coluna aqui em Curitiba. Estou recebendo hoje o colega Dr. Fernando Socol, ele é cirurgião de coluna em Pato Branco. Colega nosso aqui há bastante tempo, desde a época de Hospital Cajuru, de formação no Hospital Cajuru. Hoje ele está em Pato Branco, tem uma boa prática e está bem habituado à cirurgia endoscópica da coluna lombar. Então, eu convidei ele para participar um pouquinho dessa live, contar da experiência dele, o que ele entende da cirurgia endoscópica. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mauro. Satisfação estar aqui participando dessa live com você. Amigo de longa data, aí, da época de formação, convivência na residência de ortopedia, depois na cirurgia de coluna. É um prazer estar aqui com você e poder contribuir um pouco para tirar as dúvidas dos pacientes e esclarecer um pouco melhor sobre esse procedimento que está cada vez mais na moda e cada vez mais com mais evidência, né, de bons resultados. É isso aí. O objetivo dessa live hoje, então, é sobretudo levar informação para o paciente, né, de maneira simplificada, direta, rápida. O foco dessa live é o tratamento da hernia de disco lombar, né? É o que a gente tem de mais evidência hoje em relação à endoscopia de coluna, é o que também agora os planos de saúde estão começando a cobrir. Então, assim, o tema hernia de disco, sem sombra de dúvida, dispensa da apresentação, é um tema extremamente importante, motiva muito atendimento de consultório, para o atendimento. Então, todo mundo sabe da importância de se falar em hernia de disco lombar. É uma causa comum de dor lombar, de dor radicular, de dor na perna. Então, o objetivo hoje, a gente já falou na última live sobre a formação da hernia de disco, o tratamento conservador, as opções de tratamento. O objetivo hoje é falar de uma técnica específica, falar da cirurgia endoscópica, né? Ela já está no mercado há algum tempo, essa cirurgia. Como o Fernando falou, ele já existe alguma evidência boas evidências para essa técnica há algum tempo, mas agora o interesse aumentou ainda mais porque está fazendo parte, ela passou a fazer parte do rol da ANS e os planos de saúde passaram a cobrir a partir de 1º de abril. Então, o interesse no consultório aumentou bastante, né? Então, assim, lembrando um pouquinho de conceito de hernia de disco lombar, já entrando no tema especificamente, né, a dor radicular, ela acontece por 2 motivos. Um, pela compressão, né, pelo efeito de massa, pelo disco deslocado ali em cima da raiz, como uma pinha no sapato ali em cima da raiz causando dor. Então, a compressão da raiz é um dos motivos. E o processo inflamatório que acontece no local, né? Então, a reação inflamatória que acontece na região da raiz que está sendo comprimida. Sem sombra de dúvida, aquilo que a gente conversou na última live, o tratamento conservador vai resolver para a maior parte dos pacientes, né? Mas é importante falar sobre a cirurgia porque tem aqueles 15 a 20% dos pacientes que vão precisar de algo a mais, que vão precisar de um tratamento cirúrgico para o tratamento para a resolução dessa hernia de disco, né? Ainda hoje, isso tem mudado, assim, cada vez está no processo de mudança, mas o padrão ouro ainda se considera microdissectomia, né, o tratamento cirúrgico da hernia de disco, né, cortezinho pequeno, uso de lupas, né, é o tratamento padrão ouro para a maior parte dos cirurgiões de coluna. Mas, como falou o Fernando, tem cada vez mais evidência a favor da endoscopia, né? Então, o que é a endoscopia em si? Se a gente for desenhar um paralelo para aquilo que as pessoas conhecem mais, eu lembro um certo grau ali a laparoscopia, a cirurgia por vídeo do abdômen, a artroscopia de joelho. Então, a gente vai ter uma visão indireta da região através de um endoscópio, através da tela da tela e uma câmerazinha pequena que vai até a coluna, né? Existem 2 tipos principais de endoscopia de coluna lombar, que é importante a gente destacar. Aqui essa parte inicial da nossa live é mais alguma coisinha técnica sobre a cirurgia, para os pacientes entenderem o que é feito na cirurgia. Então, tem um modelinho de
de coluna lombar aqui, eu tenho duas possibilidades, duas vias de acesso de como chegar à coluna, né, ao disco herniado. Eu posso fazer isso via posterior aqui, entre as lâminas, entre essas estruturas aqui das vértebras, né, eu vou entrar com endoscópio entre elas, ou pela via foraminal, que é essa saidinha do nervo, que é o túnel por onde sai o nervo, né? Essa também é uma outra via de acesso, tá? O objetivo da cirurgia da endoscopia, do tratamento endoscópico da coluna lombar, é você tirar o fragmento do disco que está deslocado e comprimindo a raiz. Então, a gente não vai mexer lá no disco que está bem posicionado, enfim, que está mantendo a função. O objetivo é tirar aquela pedrinha no sapato, aquele disco que está fora do lugar, comprimindo a raiz, né? Então, é uma abordagem bem direta em cima do disco deslocado para tirar aquele fragmento. Então, a gente tem essas duas vias de acesso, né? A via de acesso interlaminar, que o médico entra com o endoscópio bem por trás, pelas costas do paciente, e a transforaminal, que o médico entra com o endoscópio um pouquinho mais lateral, né, para abordar a saída do nervo, o forame, esse túnel por onde sai a raiz, né? Ele depende do tipo de hérnia de disco, né? A decisão pela via de acesso, se a gente vai fazer bem posterior ou transforaminal, depende do posicionamento da hérnia de disco, né? Se ela é posterolateral, se ela está dentro do canal, se ela está mais na saída. Como é que é, Fernanda, na tua experiência ali, como é que você decide a tua via de acesso, né? Se ela vai ser mais posterior, se ela vai ser transforaminal, como é que você decide qual via de acesso utilizar? Então, assim, como o Mauro falou, nós temos as duas opções para realizar essa videoendoscopia, sendo a translaminar ou a interforaminal, né, intraforaminal. De maneira geral, conforme o nível da coluna é mais caudal, ou seja, é mais baixo, mais próximo aos pés, as lâminas elas ficam com uma janela grande e os forames vão diminuindo. E conforme vai subindo, os forames eles vão alargando e a janela vai fechando. Então, assim, para níveis mais altos, L2, L3, L3, L4, até L4, L5, a gente leva em conta o tamanho do forame, né? No caso de um forame mais aberto, muitas vezes a gente pode lançar a mão da técnica transforaminal, né? E para o nível L5, S1, sem sombra de dúvidas, é o melhor nível para se escolher a via interlaminar, tá? Porém, além do tamanho da janela, do tamanho do forame, é importante a gente saber a localização da hérnia, né? Porque a hérnia, tentando falar de uma maneira mais coloquial, a hérnia pode estar entre as lâminas mesmo, ou ela pode estar no forame. Então, muitas vezes, apesar da janela ser maior em L5, S1, se a hérnia tiver numa localização no forame ou fora do forame, vai dificultar tecnicamente, né? Basicamente é isso. Mas, além disso, leva em conta a altura da crista ilíaca, né? Se não tem nenhuma barreira óssea, né, ou uma estenose foraminal, não tem uma barreira óssea para a gente chegar no disco, né? Eu acho. Perfeito. Basicamente, é isso mesmo, né, Paulo? Concordo com você. A nossa decisão pela via de acesso, só para falar de maneira assim bem direta sobre e de maneira bem simplificada quais são as vias de acesso que a gente utiliza, as duas possibilidades, então, mais posterior, pela lâmina, né, aquilo que o Fernando estava comentando, entre as lâminas, e através do forame, que é essa saída da raiz. A gente vai decidir, dependendo da anatomia do paciente, do nível que a gente vai estar tratando, se é mais cranial, mais para a cabeça ou mais caudal, e o posicionamento da hérnia, se está mais para dentro do canal, lá no túnel onde ficam as raízes, ou na saidinha da raiz lá no forame, né? Então, essa é uma das
das possibilidades. O que é diferente em relação à cirurgia tradicional, né? Aquilo que chama mais atenção, aquilo que fica mais externo para o paciente, né? O tamanho de acesso, a via de acesso é menor, né? O corte, evidentemente, ele é menor, porque o que a gente precisa, como eu falei no começo, a nossa visão, nosso acesso à hernia de disco é indireto. A gente vai estar vendo, a gente não está vendo diretamente a raiz e ao disco como a gente faz na via tradicional aberta. A gente vai ver de maneira indireta através do endoscópio, que vai ser como uma estrutura como essa, como se fosse um tubo, na ponta onde tem a câmera, a gente vai ter a lente, que vai ter a câmera no final, e vai jogar a imagem ali na TV, lembrando uma laparoscopia, cirurgia de vídeo do abdômen, a artroscopia do joelho. Então, o corte tende a ser menor, porque é o suficiente para a gente entrar com a câmera e com o material que a gente vai manipular a região, né? Então, essa é uma das diferenças principais que o paciente vai ver na parte externa. Agora, quando a gente está falando da parte interna, ali, que também é relevante, a cirurgia endoscópica ela também muda o caminho que a gente faz até chegar lá na coluna. O tanto de músculo que a gente tem que deslocar, que a gente tem que dissecar para chegar na coluna. E isso vai ser importante também, vai ser relevante, até na hora da gente falar dos prós e contras, da recuperação, qualquer vantagem e desvantagem de uma cirurgia endoscópica. Então, basicamente, a endoscopia, a gente vai ver de maneira indireta a coluna, a gente vai usar o endoscópio para visualizar a região, fazer a manipulação, trabalho ali em cima da hernia de disco, da raiz. O corte tem que ser menor, porque a gente vai precisar do suficiente só para entrar com a câmera, que vai fazer um corte de cerca de 1 centímetro e meio para poder acessar a região. Isso é nosso primeiro ponto, aqui entender basicamente como é que funciona a técnica em si. Fernando, o que você entende, assim, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a técnica, como que a gente chega, como que decide, se a gente vai mais por trás, mais pelo lado, já deu uma passada geral sobre isso. Quando que você indica cirurgia endoscópica? Quando que você vê uma hernia de disco, você falou, esse paciente aqui está sujeito a fazer uma cirurgia por vídeo, esse aqui tem que ser aberta, ou é indiferente, é mais osso do cirurgião, osso do paciente? Como que você indica cirurgia endoscópica para tratamento de hernia de disco lombar? Então, assim, Mauro, pegando o gancho no que você falou antes, é importante a gente frisar que a cirurgia minimamente invasiva da coluna ou a cirurgia endoscópica não quer dizer só o acesso pequeno, né? Não quer dizer um corte que, no caso da endoscopia, o acesso é de 1 centímetro ou menos até, né? Não é isso que quer dizer a baixa agressão tecidual, né? Tanto a musculatura quanto a parte ligamentar, né? Mantendo a estabilidade da coluna, quanto a parte óssea, né? Então, assim, não é só um acesso pequeno, é uma agressão pequena também, né? Lá dentro, né? Lá na hérnia de disco, lá no ligamento, lá na musculatura, né? E eu costumo indicar assim, Mauro, quando há situações que a indicação é, assim, ideal, né? Eu diria que já se mudou, como, por exemplo, uma hérnia localizada no forame, entre L3 e L4, o padrão ouro já se tornou endoscopia, né? É uma cirurgia muito menos agressiva e, tecnicamente, até, não sei se você concorda comigo, mas tecnicamente é mais fácil, né? Fazer uma endoscopia L3, L4 transforaminal do que uma cirurgia aberta ou tubular, né? Uma microdissectomia. E, na verdade, é mais fácil eu te dizer quando eu evito fazer uma endoscopia, Mauro, do que quando eu indico, né? Então, em cirurgia, em hérnias mais antigas, em que você já desconfia que tem uma fibrose, né? Um processo inflamatório grande ali, ou até mesmo a calcificação, né? Aquele paciente que você desconfia que aquela hérnia seja mais endurecida, né, mais difícil de você luxar a raiz, né, para tirar a hérnia, eu costumo indicar a microdissectomia aberta, né, nesse tipo de caso. Agora, em casos em que é um processo mais recente, em que a gente vê que aquela hérnia mais molinha, né, eu sempre priorizo a endoscopia quando possível. Isso tem mudado, eu estava até conversando um pouquinho antes, né, de começar a live, Fernando, as indicações, quando que a gente vai
utilizar, se o paciente tem uma hérnia pura, se a compressão dele é só pela hérnia de disco, né? Se é só aquele disco que está deslocado, causando aquele efeito de compressão, de fio de massa em cima da raiz, de processo inflamatório, ou se ele tem algo a mais para compressão, como uma artrose facetária, fazendo uma estenose foraminal, ou do recesso lateral, que é aquela região mais dentro do canal mesmo, né, onde estava a raiz passando ali dentro. Se a gente se a gente indica endoscopia ou não, né? Isso, sem dúvida, quando a técnica começou, isso não se utilizava a endoscopia para isso, era mais para hérnia simples, né? Hoje, cada vez mais tem se utilizado. Na minha prática, na minha rotina, eu ainda, esses pacientes que têm muita artrose, que têm muita estenose foraminal, eu sei que muitos colegas que já utilizam endoscopia, né, para esse tipo de paciente, para compressão lá dentro do canal, para compressão do recesso, né, para estenose de canal. Eu ainda utilizo a cirurgia aberta também, né? Eu também dou preferência para esse tipo de técnica, eu consigo liberar mais o tecido nervoso do que com a via endoscópica. Mas eu sei que tem vários colegas que já estão usando a endoscopia para esse tipo de doença também. A minha preferência continua sendo como a sua, né? Para hérnia mais nova, para hérnia que eu sei que não vai ter uma calcificação, que eu vou precisar manipular menos, trabalhar menos dentro do canal, eu gosto da endoscopia. Foraminal, sem sombra de dúvida, né? Para mim, hoje, é a primeira opção para hérnias que estão ali na saída da raiz, nesse túnel por onde sai a raiz do canal ali, e para as hérnias que estão fora do forame, extraforaminais. E, tecnicamente, é muito mais simples fazer uma endoscopia para esse tipo de hérnia do que fazer via aberta. Apesar da via aberta também funcionar, não é que a via aberta não funciona. Então, tem situações que a gente não pode fazer endoscopia, seja por qual foi o motivo, como no passado a gente não fazia para todos os pacientes, por questões de plano de saúde, enfim, de cobertura. A via aberta também funciona. Isso é importante destacar que o padrão de referência ainda é microsectomia aberta. A partir dele que você vai relacionar novas técnicas, seja a técnica superior, igual ou inferior. Né? Então, a via aberta funciona sem sombra de dúvida, mas uma questão técnica mesmo, e aquilo que a gente conversou de lesão tecidual, para hérnia foraminal, hérnia na saída da raiz, eu prefiro endoscopia. Então, a gente já passou aqui um pouquinho das doenças, né, que podem ser tratadas, quanto que a gente vai fazer a indicação da endoscopia. Hoje, na tua rotina de consultório, a gente tem alguns trabalhos já falando sobre isso, mas na tua rotina de consultório, antes de a gente falar de questões de estudo, enfim, o que você vê de vantagem na endoscopia? O que você falou, esse paciente saiu melhor porque eu fiz endoscopia, enfim, ou esse paciente vai se beneficiar por conta da endoscopia? Quais são os prós da cirurgia endoscópica no teu ponto de vista, para a rotina de consultório, tua experiência, Fernando? Então, assim, é importante dizer que os colegas ortopedistas que estão assistindo a live aí, eles sabem que hoje em dia a grande maioria das cirurgias de ombro, né, na década de 90 começou as artroscopias de ombro, começaram não, se tornaram-se mais corriqueiras, né? Na década de 80 a artroscopia de joelho, já depois de 2000 a artroscopia de quadril, né? E eu acho que agora chegou a hora da endoscopia de coluna, né? Já se faz há um bom tempo, desde a década de 90, mas agora chegou a hora de se propagar mais e se desenvolver mais, né? Para o tratamento de diversas doenças. Quais são as vantagens? Qual é a vantagem que eu vejo de tratar o paciente por uma endoscopia de coluna? Quando possível, se for indicada essa dissectomia, essa retirada da hérnia por videoendoscopia, é uma cirurgia em que é menos sangrante, né? É uma cirurgia mais rápida, com menor lesão tecidual, menor índice de infecção, né? E muitas vezes uma alta precoce, né? Muitas vezes o paciente vai embora no mesmo dia, né? E dependendo do caso, pode-se fazer até com um paciente com uma sedação, né? Não é necessário nem anestesia geral para fazer essa dissectomia. E como alguns trabalhos já estão demonstrando que uma das principais qualidades da dissectomia endoscópica é o retorno precoce ao trabalho, né? Isso. Então...
Muitas vezes, aquele paciente que demoraria 90 dias para voltar a trabalhar, por exemplo, ele consegue voltar em 6 semanas, 8 semanas, né? Além da dor pós-operatória ser consideravelmente menor. Eu estou vendo, tem umas perguntas que estão aparecendo aqui na live, e é uma pergunta de consultório mesmo. E o que você falou é exatamente que da tua experiência, do teu dia a dia, da tua rotina, experiência de consultório, é exatamente o que os trabalhos têm mostrado mesmo, né? Essa questão do uso da anestesia local para alguns casos específicos, que a gente já pode, não necessariamente precisa fazer com anestesia geral, como é a cirurgia tradicional aberta, né? Menos lesão tecidual, né? Quando a gente fala de tecido, sem sombra de dúvida, a gente fala ali da pele, fala do músculo, mas também fala lá do plano profundo, do plano ósseo e dos ligamentos, né? Isso é importante para alguma coisa, para isso, até mais para a questão do cirurgião mesmo do que o paciente. Às vezes ele não é nem comentado com o paciente, mas esse fato de você não precisar retirar tanto osso, de você manipular menos plano profundo, você diminui a tua chance de instabilidade, de instabilizar um segmento, então também isso é importante, né? O quanto que você precisa remover de tecido lá em plano profundo, né? Para mim, assim, o que eu vejo de grande vantagem, claro, tem essa questão da anestesia, de pouca lesão tecidual, mas é a recuperação precoce do paciente, né? Como esse paciente que faz cirurgia por endoscopia, como nesses primeiros dias de pós-operatório, ele evolui mais rápido, né? O paciente no hospital mesmo, é gritante a diferença do paciente que faz uma cirurgia, microdissectomia aberta versus uma endoscopia. O paciente que faz a microdissectomia, de novo, ele é o padrão ouro, ele é a nossa técnica de referência. A gente habitualmente, acho que a gente faz mais ou menos da mesma maneira, né, Fernando? O paciente já caminha no mesmo dia, a gente já tira da cama, já começa uma recuperação. Ele faz um período de repouso relativo, mas é uma recuperação ativa, ele tem que sair da cama, já caminhar no mesmo dia. Mas até uma questão de mobilidade da região lombar e desconforto pós-operatório, esse paciente que faz cirurgia por endoscopia é bem diferente, né? Como ele evolui mais rápido nos primeiros dias. Depois, se a gente for olhar até a longo prazo, assim, depois de passar algumas semanas, alguns meses, aí a gente até se aproxima, né, do resultado dos dois, a microdissectomia, do meu ponto de vista, da minha experiência. Os pacientes até se aproximam depois de algumas semanas, de alguns meses, os resultados são muito semelhantes em termos de mobilidade, enfim. Mas esse em primeiro dia, primeira semana, chama bem a atenção, né, do paciente que faz uma endoscopia, que tem menos lesão tecidual, como ele recupera mais rápido, né, ele fica mais confiante para sair da cama. Isso também, como eu falei, envolve outros elementos. Ele não sente dor, ele fica mais à vontade para caminhar, para fazer uma recuperação ativa. Então, tudo uma coisa vai puxando a outra, né? Só explicando qual é a vantagem da menor lesão tecidual. Quando se tem uma menor lesão tecidual, além do menor sangramento, né, além do intraoperatório, onde sangra menos, tem menor índice de infecção, tal. Quando você faz uma menor lesão ligamentar, uma menor lesão da cápsula, né, uma menor agressão à coluna, menos você instabiliza a coluna. E o que isso quer dizer? O quanto menos você instabiliza, menor é a chance desse paciente evoluir com uma dor lombar, né, uma dor crônica, ou até mesmo evoluir para uma artrodese, né? A artrodese é a cirurgia que se coloca parafuso, né? Então, quanto menor a agressão, menor é a chance desse paciente evoluir com essa dor lombar, tá? Por isso a importância da pequena agressão, né? Da menor agressão. Isso que a gente está vendo na rotina de consultório, né, do dia a dia, é aquilo que você comentou no começo, cada vez mais evidência na literatura mesmo, né, cada vez mais suporte na literatura, em score de melhora funcional do paciente, principalmente qualidade de vida, dor lombar, isso a cirurgia por endoscópia tem mostrado, né, então o que a gente está observando na prática, cada vez mais com suporte na literatura, né. Tem a questão do tempo da cirurgia, né? Isso depende muito da prática do cirurgião, né? Essa questão de tempo cirúrgico assim, ele não, ele tem outras variáveis aí, né? Mas assim, de forma geral também se fala do tempo cirúrgico ser menor para endoscopia, né? Mas como eu falei, isso depende muito da prática de quão habituado está o cirurgião àquela técnica, né? A equipe está habituada àquela técnica. Então existem outros elementos, mas de forma geral, se for olhar de suporte à literatura, até o tempo de cirurgia também, se fala que a endoscopia
tem menos tempo, a duração da cirurgia é menor, né, por via endoscópica. E, claro, aí você tem as vantagens de uma cirurgia mais curta, né, menos sangramento, menos manipulação tecidual, menor taxa de infecção, né, então isso também influencia em outras, a duração da cirurgia também influencia em outros fatores, né. E o que você vê, Fernando, em relação, é importante a gente falar dos prós, das vantagens, né, falar sobre a técnica, esclarecer, que o paciente tem muito interesse nas vantagens, mas quais são as desvantagens da cirurgia endoscópica? O que você vê de desvantagem? A gente falou um pouquinho das indicações, quando que a gente não utiliza, né, quais são as situações que a gente prefere não fazer, mas, assim, tirando do caminho que a gente já comentou, que é as indicações, quando não indicar, o que você vê de desvantagem da técnica? O que você percebe que é o ponto fraco da técnica, na tua opinião, na tua prática? Uma das desvantagens é a curva de aprendizado, né? Uhum. A curva de aprendizado é muito maior para a cirurgia endoscópica, né, do que para a cirurgia aberta. Uhum. Outra desvantagem é que para o treinamento, né, do profissional é uma coisa bastante cara, né, e muitas vezes inviável, né, para muitas pessoas inviável. Uhum. Isso falando fora da cirurgia, né, extracirúrgico. Uhum. E uma das desvantagens, e outra desvantagem é aquela, como eu falei, aquelas hérnias de grande volume, que você não consegue acessar, Uhum. não consegue ter um acesso total, digamos assim, sobre a hérnia, uma Uhum. segurança para você tirar a hérnia na totalidade, né? O Uhum. que diz a literatura é que, de maneira geral, a recidiva da hérnia de disco operada por via endoscópica é menor que a recidiva operada por via aberta, né? Uhum. De 5 a 10%, onde a via aberta, às vezes, chega a 20%, né, de recidiva. Mas o que eu vejo na prática é que, muitas vezes, não é possível você tirar a hérnia na totalidade, né? Uhum. E muitas vezes eu deixo de indicar a cirurgia endoscópica por isso, por uma hérnia em que eu desconfie que seja endurecida, que seja Uhum. de grande volume, né? Então, É. acredito que não sei se você concorda comigo, que isso é uma... Esse é um ponto importante mesmo. Também acho que na cirurgia endoscópica o teu objetivo é tirar o fragmento que está deslocado em cima da raiz. Você tem menos acesso ao disco como um todo, né? Você não tem essa visão direta, a visão mais limitada. Claro, conforme a tua curva de aprendizado, você vai se desenvolvendo na técnica, você vai ficando mais habituado a usar o instrumental, a via de acesso, enfim, mas as tuas possibilidades em relação ao disco são menores. Realmente você vai cair em cima do disco deslocado e tirar aquele fragmento que está ali sobre a tua visão e comprimindo a raiz, né? Nesse ponto eu concordo. Agora, mas falando da tua prática, também que uma outra pergunta que a gente recebe bastante no consultório em relação ao pós-operatório. Isso é uma coisa muito pessoal, assim, tem aquilo que a gente aprende, né? E também tem muito de gosto de cada cirurgião. Mas, de forma geral, como é que é teu pós-operatório para o paciente que faz cirurgia aberta e para o paciente que faz cirurgia por vídeo? Quanto que você dá alta? Você aguarda 24 horas, dá alta no mesmo dia? Como é que é a tua prática em relação ao pós-operatório imediato desse paciente? Você volta para caminhar, né? Aquilo que a gente comentou um pouquinho, né? Coloca para caminhar no primeiro Isso. dia. É mais ou menos como você falou, Mauro. O paciente que a gente faz a cirurgia endoscópica com anestesia, somente com sedação, esse paciente eu costumo dar alta precoce. Uhum. Se eu opero de manhã, eu costumo dar alta ainda no mesmo dia. Por exemplo, Uhum. opera de manhã, depois do almoço já retira da cama para caminhar, no final da tarde vai para casa, né? Mas, sendo bem franco, na maioria das vezes eu opto pela anestesia geral, né? Uhum. E até se a gente conseguir fazer uma venosa total, que não é sempre a gente consegue dar alta no mesmo dia. Mas na Uhum. maioria das vezes eu prefiro deixar o paciente internado, retiro na cama no mesmo dia, né? Já vai ao banheiro sozinho, já toma banho no chuveiro, Uhum. já faz alimentação sentada na mesa, numa poltrona, né? Higiene na privada. Uhum. Então a gente tenta já no primeiro dia colocar esse paciente a vida habitual dele, a vida normal dele, né? Para no outro dia, bem cedinho, dar alta para ele. É. A Mas minha rotina é mais ou menos essa também. Eu sei que tem colegas que dão alta no mesmo dia para endoscopia.
Mas a minha rotina é 24 horas. Eu gosto que o paciente passe a primeira noite. Como eu falei, é muito subjetivo, assim, em termos de critério para alta, ele já teria critério para talvez para alta no mesmo dia, como você falou, se ele opera de manhã cedo, no final do dia, receber alta. Mas por critérios mais subjetivos, meu gosto pessoal é que ele passe primeiro dia no hospital, faça uma boa Sim. analgesia, as dúvidas sempre surgem nas primeiras 24 horas ali, então ele esclarece, ele pode fazer assim, só sair da cama. Eu já peço para o fisioterapeuta auxiliar no primeiro dia, né, no pós-operatório imediato, orientações gerais de como sentar, levantar, trocar de posição, caminhar, e aí é alta em 24 horas, né? Isso eu faço tanto para uma como para outra. Uma pergunta muito frequente é sobre o uso de colete. Muitos pacientes acham que tem que usar, tá? Não tem que usar colete depois da cirurgia. É importante falar também, Mauro, que a gente não está denegrindo a cirurgia aberta, né? Jamais, né? Sim. A cirurgia, a microdissectomia, a dissectomia aberta tem um espaço, e é um espaço grande ainda, né? Uhum. E o pós-operatório também é super tranquilo, né, mano? É importante dizer que... Sim. É o padrão ouro, né? Aquilo que eu estava comentando no começo. O padrão de referência ainda é a microdissectomia aberta. Talvez isso mude no futuro, com o desenvolvimento da técnica, enfim, pequenos ajustes, mas ainda o padrão ouro é a microdissectomia. Se for pensar em hernia de disco, a microdissectomia, na minha opinião, vai resolver tudo. Agora, você pode ter uma via de acesso mais simples, com endoscopia, aquela história que a gente conversou da foraminal, enfim, esse tipo de hernia assim, desse jeito, de outro que a gente pode fazer de uma maneira, às vezes, mais simples, mais rápida, por endoscopia, mas o padrão ouro ainda é microdissectomia, na minha opinião. É importante dizer que a cirurgia aberta, ela também tem esse pós-operatório, levanta no mesmo dia, vai no banheiro no mesmo dia, né? Uhum. Banho no chuveiro no mesmo dia, alta no dia seguinte. Então, também é um pós-operatório tranquilo, assim, tranquilo, né? De maneira geral, né? Se não tiver nenhuma intercorrência, né? Sim, é mais uma questão de conforto mesmo, que eu vejo na prática em relação ao pós-operatório imediato. A mobilidade da região lombar, enfim, é nesse ponto que eu acho que tem um pouquinho de vantagem em relação, da endoscopia em relação à cirurgia aberta. Hoje a gente pensando que mudou, isso também é um motivo de bastante interesse dos pacientes para a cirurgia endoscópica, porque agora mudou a cobertura, é importante, faz parte do cenário que a gente vive, trabalha com plano de saúde, isso é relevante a gente comentar, né? Como é que é a tua prática no dia a dia? Você dá a opção para o paciente, como que você faz a indicação da endoscopia, uma vez que você pode trabalhar com as duas coisas? Qual que é hoje a tua preferência? Você propõe a cirurgia aberta e caso o paciente queira, como é que é a tua rotina? Como é que funciona? É uma decisão do Assim, paciente ou você vê que é uma decisão do cirurgião? então, eu costumo dizer, com raras exceções, que a decisão da cirurgia em si é minha e do paciente, né? Não é uma cirurgia nem só minha e nem só dele. A gente decide junto, exceto aqueles casos em que o paciente tem síndrome cauda-equina, déficit neurológico progressivo, né? Uma dor intratável, né? Exceto nesses casos, a decisão já da cirurgia é minha e do paciente. E como são duas técnicas boas, né? Duas técnicas que têm um baixo índice de complicação e um alto índice de satisfação do paciente, né? Eu costumo botar as cartas na mesa, explicar para o paciente quais são, justamente isso que nós estamos conversando, quais são os prós, quais são os contras, essa hernia é super possível de fazer, o pós-operatório é melhor, tal, e a decisão é em conjunto com o paciente. Justamente por isso, porque a cirurgia aberta também é boa, né? Mas eu tenho priorizado cada vez mais, não digo convencer o paciente, mas mostrar para ele que é uma cirurgia excelente e o pós-operatório, o retorno precoce ao trabalho é diferente, né? Não sei se você concorda. Concordo, eu trabalho mais ou menos dessa maneira. Desde o momento da indicação da cirurgia, eu acho que a forma de tratar é uma decisão compartilhada. Se é um tratamento conservador, se é um tratamento cirúrgico,
um dos nossos critérios é a dor do paciente, uma dor que não melhora, o tratamento conservador. Então, se o critério é dor, você tem que dar ouvidos para a queixa do paciente, em que momento fazer a troca do tratamento conservador para o tratamento cirúrgico. A minha linha de trabalho é mais ou menos essa também, de decisão conjunta. O paciente tem que estar seguro da decisão da técnica, que ele está escolhendo a técnica que é mais adequada, então tem que conhecer todos os prós e contras da cirurgia aberta e a endoscopia. Enfim, a minha forma de tratar é bem semelhante mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, antes da gente falar do pós-operatório, da reabilitação pós-operatória, que surgiram as perguntas também. Ah, essa pergunta sempre surge para cirurgia de coluna lombar, seja aberta, endoscopia, enfim. Talvez seja uma das perguntas mais comuns que recebe quando o paciente tem indicação ou vai para uma cirurgia de coluna lombar. Existe risco de ficar sem caminhar com a cirurgia de endoscopia? É uma possibilidade para a cirurgia de coluna lombar? É uma pergunta um pouco capciosa, né? Porque na medicina não é uma matemática, né? Em que é sempre alguma coisa ou nunca alguma coisa. Mas na região lombar, por ser uma região em que não tem mais a medula ali, tem as raízes da cauda-equina, é assim, ó, é muito, muito, muito difícil que isso aconteça. Quase que dá para responder que não, assim, que não é possível deixar de caminhar, né? Porque, sendo bem pessimista, isso não vai acontecer, né? É um detalhezinho, eu entendo que você está falando, um detalhezinho bem pequeno, né? Mas, de forma geral, é mais ou menos isso mesmo que a gente conversa, né? Ali a gente vai ter mais raiz, então os riscos, o risco de lesão neurológica é baixo, né? Isso, de forma geral, tanto para cirurgia aberta quanto cirurgia por endoscopia é baixo. A gente vai estar normalmente falando de quando ocorre, né, que é muito raro, mas quando ocorre uma lesão radicular, lesão da raiz, né, então, o paciente, quando ocorre um dano neurológico que ele vai fazer, habitualmente ele vai fazer um dano específico, a função daquela raiz especificamente, como a raiz que levanta a ponta do pé, por exemplo. Né? E normalmente é transitório, né? Normalmente vem e passa, né? Então, a gente vê dos pacientes, assim, é muito comum, todo dia no consultório, né? Eu tenho um conhecido que está na cadeira de roda. Isso. Isso é um questionamento bem comum mesmo. Eu vi agora... Mauro, olha só, é uma coisa que eu queria dizer e acabei esquecendo antes. É importante dizer que a pequena porção dos pacientes com hernia de disco que vai para a cirurgia, né? Isso, exatamente. Assim, mais ou menos 5% dos pacientes. Então, a cada 20 pacientes que aparecem no consultório com hernia de disco, um vai para a cirurgia, né? É uma pequena parte. Exatamente. Eu vi que surgiram algumas perguntas também sobre o pós-operatório. O pós-operatório, passados alguns dias, já algumas semanas, né? Então, a gente já falou sobre o pós-operatório imediato, prós e contras, do pós-operatório do primeiro, do segundo, terceiro dia. Agora a gente está falando do paciente que já fez aquela primeira recuperação, já se passaram 4, 5, 6 semanas, né? Uma pergunta muito recorrente, como o hernia de disco ela vai cometer aquela população que é ativa habitualmente dos 30 aos 55 anos, então o paciente quer saber, ele pode voltar para o esporte, digamos que ele não tem nenhuma lesão estrutural, mas mais importante, né? Nada assim lá na anatomia da coluna, ou seja, o problema deles era a hernia de disco mesmo. Então, ele está naquela faixa etária dos 30, 55 anos, o paciente quer saber se ele pode voltar a fazer esporte, academia, jogar futebol. Eu comentei um pouquinho sobre isso na outra live, sobre a cirurgia da endoscopia, sobre a cirurgia microdissectomia, sobre a cirurgia tradicional, mas falando um pouquinho da endoscopia. Como é que o retorno desse paciente que é submetido à endoscopia para tratamento de hernia discolombar, como é que é o retorno para as atividade esportiva, especificamente? Quando que você libera esse paciente? Como que é o teu processo de recuperação? Esse paciente ele vai fazer uma fisioterapia e ele tem que fazer reforço muscular? Se libera direto para o esporte? Como é que é a tua prática em relação a isso? Então, assim, nos dois casos, né, o paciente vai poder voltar a fazer esporte, né, a fazer o trabalho habitual, tal. Mas na minha prática e o que eu vejo na literatura também, que com a dissectomia endoscópica o paciente
pode voltar antes, ele consegue voltar antes, né? E é mais seguro, justamente por isso, né? Por uma menor lesão tecidual, por uma menor agressão e por uma menor dor pós-operatória, né? Então, de maneira geral, o paciente vem para tirar os pontos 2 semanas depois de 10 a 14 dias depois do procedimento. É um ponto só, né? 1 ou 2 pontos na dissectomia endoscópica. E aí eu já começo com a fisioterapia, né? Com trabalho de analgesia, resistência e depois um reforço muscular, né? E de maneira geral, com 4 semanas eu já libero para dirigir, por exemplo. Eu tenho muito paciente que não é daqui, não sabe se pode vir dirigindo. Com 4 semanas eu costumo liberar para dirigir. E 6 a 8 semanas eu vou retornando devagarinho ao esporte. Por exemplo, uma academia. Eu priorizo aquele exercício que não tem uma sobrecarga da lombar, e que o paciente não tem que estabilizar a lombar por conta própria, né? Que esteja estabilizada pelo aparelho e não pelo paciente mesmo. E sem restrição, 4 meses pós-operatório, mais ou menos. Sem restrição, pode... A minha lógica é bem parecida. Muda assim uma semana mais, uma semana menos, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Esse paciente, na minha prática, ele volta para a rotina de atividade esportiva, a musculação, futebol. Eu gosto do trabalho do fisioterapeuta no primeiro momento, tirar aquele finalzinho da dor, um desconforto residual pós-operatório, da segurança para o paciente, mobilidade, para depois começar um trabalho de estabilização, fortalecimento muscular, e aí ele seguir como profissional de educação física. Acho que na minha rotina e nos pacientes eu vejo bastante benefício desse trabalho inicial com o físico, né? Não, nada assim de meses e meses de fisioterapia, parece que essa fase de transição inicial, do pós-operatório, ele faz alguma coisinha domiciliar nas primeiras semanas, cicatriza partes moles, e aí já engata a fisioterapia e depois um trabalho de estabilização e fortalecimento muscular, para voltar mais ou menos para a prática esportiva nesse período mesmo, como no teu. Uma pergunta que... É importante dizer que o paciente que tem uma hérnia de disco, ele, por mais que ele seja operado, a cirurgia seja um sucesso e tenha sido pouco agressiva, tal, ele tem uma coluna doente, né? Porque essa hérnia saiu por algum motivo, muitas vezes por uma instabilidade local. Então, esse disco já não é tão bom quanto era antes, quanto são os outros discos. Então, assim, eu sempre explico para o meu paciente, a gente te opera não é para você ficar 100%, porque 100% você não vai ficar, é para você ficar melhor do que você está agora, né? Então, esse paciente sempre eu recomendo atividades em que façam um reforço da musculatura abdominal, da musculatura lombar, né? Enfim, da cintura pélvica. É mais ou menos assim que eu trabalho também. A cirurgia não é o fim da linha, né? Ele tem que ter um trabalho de manutenção depois dessa musculatura. E como eu falei, não necessariamente ele precisa fazer a fisioterapia tradicional o resto da vida, mas uma atividade física regular é bem importante. Esse conceito que a gente tinha anteriormente de paciente que tem um histórico de coluna, tem um processo degenerativo de coluna, da gente deixar em casa, de tirar de tudo, né? De ser totalmente passivo, isso tem mudado, ele tem percebido que é importante que o paciente seja ativo, que ele trabalhe essa musculatura, mantenha essa musculatura ativada e evite o sedentarismo, vem para o outro lado, né? Então, na minha rotina é mais ou menos essa. Meu objetivo no pós-operatório é recuperar esse paciente, preparar bem a musculatura dele para entregar ele para uma atividade física regular, alguma coisa que ele gosta de fazer, que ele vai usar isso como manutenção, né? Isso que ele vai manter aí a perda de vista. Bom, Fernando, chegando no final da nossa live aqui, queria te agradecer pela participação. Acho que a gente passou pelos pontos mais importantes, como é a técnica, os prós e contras, indicações, pós-operatório. Então, acho que deu para dar uma visão geral. A gente não... O objetivo aqui não era se aprofundar muito em cada item desse, mas dar uma passada geral e esclarecer as dúvidas que têm surgido, tem ficado cada vez mais comum no consultório em relação à endoscopia de coluna. Queria te agradecer e obrigado por trazer a tua experiência para a gente. Imagina, eu que agradeço, Mauro. É sempre bom estar... A gente que já viajou para curso junto tal, e agora nessa época de pandemia aí, nem oportunidade de se ver mais não tem, né? Isso aí. E é sempre bom estar com o colega aí, com o amigo,
e poder contribuir. Beleza, obrigado. Tá bem, meu cara? Precisando. Valeu, boa noite. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.